Mas eu achei muito foda, principalmente porque a ideia da questão do mini grimóriozinho, né, que você fez. Porque a gente. Esses bichos, eles, inclusive, é uma das perguntas de um dos nossos apoiadores, que é o VCC, que ele fala, Selbo, queria saber como é feita a escolha dos monstros disponíveis no livro, uma vez que temos o estrangeiro, mas não temos os alheios. O amigo imaginário ou a morcegosa, que ele fala que é um absurdo. Como você decide o que vai pro livro e o que vai manter apenas no RPG? Oh, meu Deus, meu gato. O Amigo Imaginário foi feito depois do livro. A ficha dele, né? E o conceito da criatura eu já sabia que não ia estar no livro. Eu já tinha a ideia do Amigo Imaginário, dessa criatura que ia surgir através do medo na ilha e tal. Mas especialmente, o Amigo Imaginário, especialmente, ele não tá no livro, porque a ideia inteira da temporada é que ele não existia, foi criado, na verdade. né? Ele foi criado lá. Então, você ter a ficha dele lá, acho que quebrava um pouco essa graça. Já a Morcegosa, o pior monstro da história do Ordem Paranormal. Nossa, tá incomodando muita gente com essa opinião. E assim, a gente tem um limite de quantas criaturas dava pra colocar no livro. A gente tem 49 criaturas no livro. É muito monstro, e todos eles têm arte, todos eles estão bonitões, assim. O bestiário não é pequeno. É só que a gente também tem 350 horas de Ordem Paranormal. Então, óbvio que vai ter muito mais monstro na série do que no livro. Não tem como colocar todos. Era completamente inviável. Tinha um limite de criaturas. E eu decidi focar nas criaturas que mais explicavam o lore através da existência delas. Por exemplo, botar um existido de morte. Quando a gente já tem um existido e a gente já tem a Sucal, que é um existido de energia, já tem um Impap, que é um existido de sangue, a gente precisa botar todas as variações que existem. Dá pra entender o que tá acontecendo ali já. Dá pra entender que os elementos conseguem montar uma criatura nova juntos, mesmo se repelindo. Então, eu queria colocar coisas novas para as pessoas poderem criar histórias que fossem diferentes das que eu contei. Então tem muitas criaturas novas no livro que não apareceram na série. Mas eu também, obviamente, tenho fanservice de, você tá comprando um livro de Ordem Paranormal que assistiu por 3 anos, a gente tem que botar, pelo menos, os monstros mais icônicos das criaturas. Inclusive, né, as fichas das relíquias ou dos portadores delas estão lá como um fanservice, assim. Elas poderiam não estar como fichas, poderiam estar como uma parte de lore. Lá no último capítulo de O Mundo de Ordem Paranormal, botar eles lá. Mas como na série os jogadores enfrentaram essas coisas, tirar a possibilidade de você jogar o seu Ordem e enfrentar isso também é sacanagem. Mas, obviamente, as relíquias são extremamente poderosas, porque elas são quase como os equivalentes a deuses ali do jogo. Elas não têm que ser balanceadas, mas existe uma ficha para você usar elas da sua maneira, de qualquer jeito. E você mesmo deu o seu exemplo usando o estrangeiro, né? Você fez vários filhinhos do estrangeiro baseado numa coisa que tinha nele. Exato, então, exatamente. É meio que um exemplo para os mestres que estão fazendo. Pegam um monstro que tá no livro e expande ele para outros monstros, outras criaturas que você pode colocar na sua história.